Muito boa noite. Estou aqui para fazer o pós-jogo de Inter e Asa de Arapiraca. Asa 0, Inter 2. Eu vou começar contextualizando o jogo, como é que estava o clima, como é que estava tudo antes do jogo. A torcida estava muito preocupada com a partida, né? Por conta do histórico recente do Inter em Copas do Brasil, principalmente em fases prematuras da competição, fases iniciais. Tinha também toda a questão dos jogadores, dos desfalques do Inter, né? O Valencia, o principal deles, tomou aquela entrada violenta do Bustos no aquecimento do Grenal. Jogou o Grenal baleado, muito provavelmente, por isso não jogou hoje. E o Mercado também foi desfalque, já tinha sido desfalque no Grenal. E foi desfalque hoje novamente. Rocher também não se fala. E também se falava muito na possibilidade do Arangues não jogar, né? Ele acabou jogando, jogou bastante tempo, jogou muita bola também. E basicamente era essa a situação antes do jogo começar, né? Você tinha o desfalque do Valência, você tinha a possibilidade do Arangues não jogar, dois dos principais nomes do Inter nessa temporada. E você tinha toda essa carga das últimas participações do Inter em Copa do Brasil, né? Das últimas participações patéticas do Inter em Copa do Brasil, das eliminações vexatórias, a principal delas para o Globo, né? Que foi em 2022. Falando mais do jogo propriamente dito, o primeiro tempo, o começo do primeiro tempo do Asa foi muito bom, os primeiros 15 minutos foram muito bons do Asa de Arapiraca. Eles perderam, no começo do jogo, eles perdem um gol incrível. Esqueci o nome do jogador que perdeu o gol, mas foi um gol inacreditável perdido pelo Asa de Arapiraca. Camisa 19 deles, me fugiu o nome, jogou no Atlético Mineiro já. Um meio-campista experiente. É, o... Enfim, ele sai sem goleiro, só o Vitão embaixo da trave, ele chuta pra fora. E além desse gol, tiveram outras chances perdidas pelo Asa nesse começo de jogo, nos primeiros 15 minutos de pressão muito forte do Asa. O Inter, mesmo assim, o Inter nesses primeiros 15 minutos, no começo, fez um gol com o Lucas Alari. O outro destaque do Asa foi o lateral esquerdo Gabriel, de 22 anos. Muito bom lateral esquerdo, um jogador com um drible muito interessante, muito bom drible, passadas largas, rápido, um jogador técnico, que a torcida nas redes sociais já falou em contratar ele, né? Já, já se falou muito sobre trazer ele pro Inter, em apostar no futebol dele, em trazer ele como aposta. É uma prática que o Inter historicamente faz muito. Dois nomes mais recentes que eu me recordo que vieram nesse formato de jogador que jogou bem contra o Inter, um time menor. Foi o Gia Dias veio nesse formato, uma recomendação do Mano Menezes, e o Alemão também, né? Um exemplo que deu certo, outro que deu errado. O Gia Dias foi um fracasso no clube e o Alemão, na minha opinião, deu muito certo. Enfim, já se falou em trazer ele para compor a lateral esquerda, para compor o grupo, até porque é a posição mais debatida no Inter atualmente, né? É a posição de maior carência da equipe, porque o titular é considerado insuficiente e não tem reserva. Enfim, é a posição mais problemática do Inter atualmente. E com essa boa atuação desse Gabriel que é jovem, se falou muito no Inter apostar nele. Outro ponto a se destacar desse primeiro tempo foi o Igor Gomes, zagueiro, que jogou na zaga hoje, atua pela lateral direita por vezes, do Inter. Ele foi bem inseguro no lance do gol inacreditável perdido pelo jogador do Asa. É ele quem falha. Ele errou alguns passes bobos. Enfim,
O time, no geral, assim, errou alguns passes. O Inter apresentou um problema significativo na saída de bola nesse jogo. É, dá pra pôr um pouco disso na conta do gramado. Era um gramado muito, muito irregular. Às vezes a bola corria muito, às vezes a bola ia devagar. Uma coisa que acontece geralmente em campos chuvosos, né? A bola em alguns momentos para, em alguns momentos ela vai mais rápida e se tinha isso no gramado de hoje, mesmo que não estivesse chovendo, por conta da qualidade do gramado mesmo, muito irregular. Em alguns momentos esse passe curto era prejudicado. Mas aí cabe ao jogador entender que não dá para fazer alguns desses passes em momentos específicos, né? Aí vai do jogador. O goleiro Antony fez defesas interessantes, principalmente no segundo tempo, mas se mostrou inseguro em saídas de bola. É um goleiro inseguro. É novo, ele não falhou ainda de modo grave, de modo decisivo, como, por exemplo, o Kehler e Daniel falharam. Principalmente o Daniel, né? Inclusive falhou em Copa do Brasil, contra o Globo, por exemplo. E ele estreia, e o Antony faz uma estreia e joga em sequência, sendo bem mais novo do que o Daniel e o Kehler, né? Ele recebe uma oportunidade de ter sequência no time titular bem mais novo e menos preparado do que esses dois goleiros, que assumem um papel de protagonismo no momento mais experiente da carreira. Enfim, é um goleiro que fez defesas interessantes, mas ainda é inseguro. O outro ponto a se destacar é o Alário, né? Se mostrando ser um jogador decisivo. Fez gol no Grenal com 40 segundos de jogo dele em campo. E agora faz um gol no começo do jogo contra o Asa. É um finalizador que o Inter precisa. E ele tá mostrando que quando o time precisa, ele tá lá. E foi um gol importante, um gol que acalmou a equipe. E é importante, né, para o centroavante marcar em jogos consecutivos, assim. Que espero que a fase dele continue, a boa fase. O primeiro tempo foi isso. O primeiro tempo surpreendente do Asa. A torcida provavelmente sai com aquela sensação de o, e se a gente faz aquele gol, né? Um gol sem goleiro. É Didiro o nome do jogador, se eu não me engano, que perdeu o gol. Se o Didiro faz aquele gol, a história seria diferente. O torcedor saiu com essa sensação, muito provavelmente. O segundo tempo, o Inter controla as ações, o Inter esfria o jogo, o Inter faz uma partida protocolar. Não toma sustos, muitos sustos. O Asa chega uma vez ou outra, mas nada demais. O Inter domina as ações, até por uma questão física, né? O time do Asa pressionou bastante no primeiro tempo e isso demanda muito fisicamente dos atletas. Chega o segundo gol com o Vitão, assistência do Wanderson. Importante o Wanderson voltar a participar de gols. Ele fez um Grenal fraco, mas agora ele volta a participar de gols, o que é importante. O Wanderson, que foi líder de assistências na temporada passada, esse ano é um dos artilheiros da equipe e, enfim, sempre muito participativo. Outro ponto a se destacar do segundo tempo, e que eu também falei no pós-jogo do Grenal, é o banco do Inter, né? Entrada dos reservas mostrou que o time tem qualidade de elenco. Destaque principalmente do Bruno Gomes. Ele entrou muito bem, ele entrou no lugar do Arangues, no momento que o Arangues já estava jogando mais avançado, porque o Rômulo tinha entrado no lugar do Bruno Henrique. E ele entra para fazer essa função de segundo volante, né, que no começo do jogo estava sendo feita pelo Bruno Henrique e posteriormente pelo Arangues. Joga muito bem, um jogador que pressiona muito bem, um jogador intenso, um jogador com bom passe. Ele é a cara do time do Cudê, dá para entender porque o Cudê ligou para ele e fez ele desistir de ir pro Fortaleza e ir pro Inter. Fez uma partida muito boa. O Gustavo Prado é outro a se destacar também que entrou ali pelo lado direito. É um jogador muito interessante, um jogador de 18 anos, mostrando muita personalidade. Ele não tem medo de ir para cima, de tentar jogadas individuais. Um jogador de bom passe, um jogador inteligente.
tem sempre entrado muito bem o Gustavo Prato. No jogo contra o São José, ele começa como titular e é enfim, um dos jogadores mais lúcidos daquele time. Completamente reserva que o Kudê mandou para campo naquela oportunidade. Jogador a se ficar de olho, muito interessante. A torcida, com certeza, no momento que o jogo acaba, fica muito aliviada, justamente por aquilo que eu falei no começo, né? Sobre o retrospecto terrível que o Inter tem nessas fases da Copa do Brasil, principalmente contra times de menor expressão. Curiosamente, a última campanha decente do Inter em Copa do Brasil foi com o Cudê em 2020. O Inter chega até as semis naquela oportunidade e cai para o América Mineiro. E cai no momento que o Cudê já não era mais o treinador do Inter. Ele já tinha ido para o Celta de Vigo naquela época. E quem comandou a equipe foi o Abel Braga. Inclusive a estreia do Abel acontece no jogo de ida contra o América Mineiro. O América Mineiro ganha no Beira-Rio. O Inter ganha no Horto, no Independência. E o jogo vai para os pênaltis. E o América se classifica naquela oportunidade. Nas quartas de final, perdão, não foi nas semis, foi nas quartas. E, enfim, curiosamente, né, a última boa campanha do Inter foi com o Kudê. E, na minha opinião, isso não é uma coincidência, né? O Kudê é um treinador que dá muita confiança para a torcida e para os jogadores. Porque o Inter, historicamente, principalmente na história recente, tem essa característica de entrar muito desligado nas partidas, em mata-matas teoricamente mais fáceis assim. E tem vários exemplos disso com vários treinadores diferentes. Cito alguns. Contra o Globo em 2022 com Medina, partida já citada nesse pós-jogo. Contra o Melgar pela Sul-Americana com o Mano Menezes. Contra o América Mineiro no ano passado na Copa do Brasil também com o Mano Menezes. Contra o Vitória em 2021 com Miguel Ramírez. Contra o Olímpia na Libertadores com Diego Aguirre. O Inter tinha ganhado do Olímpia na fase de grupos de 6-1 em casa e ganhou de 1-0 fora. Ganhou os 2 jogos na fase de grupos e foi eliminado pro Olímpia nas oitavas de final nessa oportunidade nos pênaltis. Com o Edenilson perdendo o pênalti, inclusive. Edenilson e Thiago Galhardo. Então, o Inter tem entrado muito desligado em decisões supostamente mais fáceis recentemente. Outra que dá para citar, contra o Caxias no Gauchão do ano passado. O Inter caiu nas semis do Gauchão pro Caxias, também nos pênaltis, com o Mano Menezes. E o Kudê, o time do Kudê e o jeito do Kudê de jogar não abre brecha para um time desligado. O Kudê é um viciado em intensidade. Ele cobra a intensidade do time o tempo inteiro. Isso dá para ser visto no jogo de hoje, por exemplo. O jogo estava nos acréscimos, o Inter estava roubando bola no campo de ataque. O Kudê não tolera um time desatento e desligado, porque senão não funciona. O time dele não funciona, ele precisa que os jogadores estejam ligados. Então, na minha opinião, isso explica porque com o Kudê tem dado certo e com os outros não. Obviamente, o Inter tem a obrigação de passar de fase, não importa o treinador, não importa o time, contra times como Globo, Melgar, Caxias. Enfim, América Mineiro e Olímpia eu até não coloco nessa lista porque são times, enfim, de mais tradição. Mas o Inter tem que passar, não importa o treinador, não importa o estilo de jogo. Mas, enfim, não passa, né? E com o Kudê tem conseguido. E na minha opinião é por conta disso, porque não existe outra explicação, não dá pra colocar na conta da sorte, do azar. São muitos treinadores que passaram. O Odair também teve eliminação precoce, se eu não me engano, em 2018 o Inter caiu pro Vitória também, na Copa do Brasil. Então, assim, o Kudê tem esse fator intensidade e entrar ligado
que não permite que o Inter passe por esse tipo de situação. Obviamente eu posso queimar minha língua e o Inter cair para o Nova Iguaçu na próxima fase. O que seria um absurdo, mas não seria um absurdo tão grande, porque o Nova Iguaçu é o terceiro colocado do Carioca, ganhou do Vasco e empatou com o Flamengo e com o Botafogo. Não é um time bobo, não é um time fraco. Mas enfim, a tendência é que não aconteça. E a torcida, e eu, pelo que eu notei da torcida, ela tá mais confiante. Porque, justamente na minha visão, pelo fator Kudê. Como eu disse, o próximo adversário do Inter nessa fase vai ser o Nova Iguaçu. Jogo de partida única no Rio, nos mesmos moldes dessa primeira fase. Um sistema que, na minha opinião, é sem sentido da CBF. Não sei por que o time melhor ranqueado tem a vantagem do empate. Para mim, não faz muito sentido. Não gosto desse sistema e desse formato. Mas enfim, né? Esse é o próximo desafio do Inter, Nova Iguaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil. E para finalizar já esse pós-jogo, eu vou fazer uma análise individual dos atletas. O Antony, começando pelo goleiro. O Antony fez boas defesas, como eu disse, o que eu disse do Antony antes, né? Fez boas defesas, se mostrou inseguro em alguns lances, é um goleiro inseguro. O Inter tá buscando o Jandrei agora, pelo que se tem falado. Tentou o goleiro Ronaldo do Atlético Goianiense, a pedida foi absurda. E agora tá indo atrás do Jandrei, o que mostra que não confia mesmo no Antony e não tem como confiar, porque é um goleiro inseguro. Bustos, partida discreta. Ele dá um cruzamento interessante pro Alário no primeiro tempo. O Alário escora e o Bruno Henrique finaliza. Uma jogada interessante, mas fora isso não participou tanto do ataque e não teve muitas exigências defensivas. Igor Gomes, como eu falei antes, inseguro. Eu acho ele um jogador interessante e promissor, principalmente fazendo a zaga, mas enfim, hoje não foi bem. O Vitão foi seguro, fez o gol, um dos melhores em campo, pelo lado do Inter. Enfim, foi muito seguro lá atrás e fez o gol. Para mim faz um bom começo de temporada o Vitão, apesar de ter falhado no Inter, no jogo do Inter contra o Novo Hamburgo. René. René foi seguro. O René fez uma partida segura. Eu não acho que o René deva ser descartado, como muitos torcedores têm falado. A maioria da torcida tem defendido isso, que o René não presta, que tem que trazer o lateral, e eu concordo que tem que trazer. Mas eu não acho que o René é esse jogador descartável que estão pintando e nem esse jogador horroroso que estão pintando. O próprio Kudê falou sobre a importância dele na coletiva, obviamente para blindar o jogador, mas também com uma explicação, né, sobre a função tática que o René desempenha no time, que é uma função tática de extrema importância, na minha opinião. Ele dá equilíbrio para esse time, ele dá equilíbrio para um Bustos, que é muito ofensivo, para um Wanderson que joga muito aberto. Ele faz o terceiro zagueiro, como o próprio Kudê disse na coletiva, né, um jogador que faz o terceiro zagueiro se precisa. Ele faz um segundo volante, ele faz um meio-campista na hora que o Inter pressiona. Um jogador extremamente obediente taticamente. E hoje fez boa partida. O Arangues jogou bem, ele teve bastante liberdade hoje. Geralmente o Arangues é muito bem marcado dependendo do modo que o time adversário joga, às vezes pelo centroavante do time que cola no Arangues, às vezes pelo segundo volante, pelo meio-campista mais adiantado. E hoje eu achei que o Arangues teve bastante espaço, fez umas jogadas interessantes combinando com o Alan Patrick e com o Bruno Henrique. Fez boa partida o Arangues. Bruno Henrique, na minha opinião, foi um pouco abaixo hoje. Tem vindo muito abaixo desde no Grenal ele foi abaixo e no jogo de hoje foi abaixo, mas faz uma ótima temporada, um dos melhores jogadores da temporada. Principalmente jogando aberto pela direita. No Grenal ele jogou centralizado com o Maurício aberto e hoje jogou centralizado com o Maurício aberto e caiu um pouco de produção. O Maurício também foi um pouco abaixo, o que é normal, ele tá voltando agora da seleção olímpica. O
O próprio Matheus Dias, que também foi com ele, nem jogou, tá sendo emprestado pro Fortaleza, pelo que parece, não sei se já foi, mas estava fazendo uma preparação separada. Tá sem ritmo, tá voltando, jogou muito bem o Grenal e foi um pouco abaixo hoje. Wanderson deu assistência, mas eu também achei um pouco abaixo. Não é um gramado. O gramado do jogo de hoje é um gramado que não favorece o estilo de jogo do Wanderson, um estilo de jogo de carregar a bola em velocidade, do drible. Mesmo assim, ele conseguiu contribuir com assistência, escolhendo de cabeça para o Vitão fazer o gol. Um jogador que eu gosto muito e é um jogador muito participativo sempre. O Alan Patrick, não tem muito o que falar dele, chover no molhado, né? É craque de bola, é um ótimo jogador. Enfim, não tem o que comentar sobre o Alan Patrick que não seja uma obviedade, né? É um baita de um camisa 10. E o Lucas Alario jogou só o primeiro tempo, né? No segundo tempo ele sai para entrar o Luca, mas decidiu, né? Ele decidiu o jogo num momento em que o Inter estava mal, num momento que o Asa estava muito bem, momento de turbulência, e ele foi lá e fez o gol que garantiu a classificação, porque se ele não faz aquele gol, ia ser bem complicado, o Asa estava pressionando bastante. E é isso, né? Classificamos, agora o confronto é contra o Nova Iguaçu, um confronto que tende a ser muito mais complicado do que foi esse. Mas acredito muito no trabalho do Kudê e vamos torcer para dar tudo certo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Boa noite.